Olá, bem-vindos. Estamos chegando com o programa Entre Linhas na TV Brasileira e na Prudente News 1070. Muito obrigado pela audiência. Estamos aí mais uma vez com um super programa para colocar os principais destaques que estão no Brasil e no mundo em discussão aqui, o que está nas entrelinhas da informação. A gente começa com o destaque de Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo, o seu destaque. Olá, pessoal, muito bom dia. É sempre um prazer enorme estar aqui. E hoje eu quero começar o dia mandando um beijo e uns parabéns para minha mãe, que está fazendo aniversário hoje. Meus parabéns, muitos anos de vida ainda pela frente. E eu continuo aguentando a rabugice, viu? Parabéns, mãe, te amo. Em relação ao meu destaque, eu vou destacar a noite de ontem na Câmara dos Deputados. A pouca vergonha do Distritão, para nossa felicidade, foi rejeitada pela ampla maioria dos deputados. Infeliz mesmo, só ficaram Carla Zambelli e Bia Kicis. Essas mesmas duas aí, que lá na ocasião de barrar o fundão na LDO, lavaram as mãos e arrumaram desculpa esfarrapada. Agora elas eram favoráveis ao Distritão. Isso nos demonstra o quanto essas duas mitadoras estão preocupadas com a renovação da nossa Câmara dos Deputados, viu? Infelizmente, nós tivemos também a volta das coligações, o que é um grande retrocesso no meu entendimento, e um retrocesso ainda maior. Um dinheiro que nem deveria existir, que é o dinheiro do fundão, ele vai ter um critério de distribuição que considera a votação que mulheres e negros tiverem. Olha o racismo e o sexismo presente nessa medida. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo mais uma vez, o seu destaque aqui no Entre Linhas. Fala Eudes, fala Divaldo, amigos da TV Brasileira e Rádio Prudente News. Meu destaque hoje é bem rápido, mas é bem significativo, porque a gente que estava acompanhando muito o drama da bebê Valentina, agora com a Justiça, que concedeu o remédio estimado em 12 milhões de reais para o tratamento, que é um absurdo, a gente fica feliz de saber que a Justiça concedeu esse direito dela receber esse remédio do governo. Muita gente contribuindo, muita gente estava colaborando e a gente fica feliz pela criança e feliz pelos pais também. Mas chama atenção, né? Uma doença tão rara como atrofia muscular espinhal não pode ter um remédio tão caro desse jeito, né? Mas é uma boa notícia e esse é o meu destaque hoje. Toca o programa Eudes Figueiredo. Ok, a CPI da Covid-19 aprovou ontem a realização de uma cariação entre o deputado federal Luiz Miranda e o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. Como é que vai ser isso, hein? Como é que vai se dar essa cariação? Vamos lá, então. A gente, comentando esse assunto, a gente vai com Adolfo Padilha. A CPI, ela alcança o maior objetivo dela, né? O maior objetivo dela é ser manchete, é ser pauta de jornalismo, é alimentar as narrativas, mesmo que toda semana elas sejam desmascaradas como aquela história da vacina superfaturada, 1 bilhão de propina, caiu que nem um monte de areia de tanta sustentação que tinha. Essa cariação entre Onyx Lorenzoni e o deputado Luiz Miranda é mais uma parte do circo. É mais uma parte do circo, pode ter certeza que nessa o Onyx sai melhor que o Luiz Miranda, que já disse que perdeu o celular, né, o irmão dele, que não tem as mensagens gravadas. Dizia tanta coisa com tanta firmeza quando alimentou, combinado com o Renan Calheiros, a suposta manifestação ou tentativa de corrupção do governo, que depois tudo começou a cair tijolinho por tijolinho. Então a CPI mais uma vez vai dar um tiro no pé. Aguarde o dia que eu estou falando isso. Se essa cariação de fato vier a ocorrer, se eles não mudarem de ideia quando começarem a avaliar melhor de que Luiz Miranda não vai ser páreo de olho a olho com Onyx Lorenzoni. Aguarde e verás. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, a CPI da Covid-19, a cariação entre o deputado Luiz Miranda e o Onyx Lorenzoni. Vamos lá, Divaldo Ceresini. A CPI anunciou que vai fazer uma cariação entre o Luiz Miranda, deputado, e entre o ministro Onyx Lorenzoni. Isso por conta de que lá atrás, quando surgiu a Invoice, né, quando o Luiz Miranda trouxe a Invoice para a CPI,
o ministro se preocupou prontamente em desmentir a veracidade daquele documento. Depois ele quebrou a cara porque ele viu que realmente estava dentro do processo da Covaxin, de aquisição da Covaxin. No meu entendimento, isso daí só vai servir para ter bate-boca, para gerar um espetáculo mesmo. Não vai acrescentar em absolutamente nada no andamento das coisas. No meu entendimento, está muito claro que esse documento realmente existiu, que ele foi produzido pelas pessoas que estavam negociando a vacina e, como eu já disse aqui em diversos momentos, no meu entendimento, essas pessoas que estavam envolvidas na negociação, tanto os agentes públicos quanto os agentes privados, querendo colocar esse processo para ontem. É certo que é positivo a gente ter a velocidade, porém, esta velocidade não deve ser utilizada como argumento para se fazer coisa errada, como me parece que aconteceria nesse caso, não fosse a ação da CPI. Muita gente por aí lembra, realmente, não houve desembolso do governo nesse caso. Não houve. Mas a denúncia foi feita ao governo lá em março. E o cancelamento da aquisição só foi agora em julho, graças a ter vindo a público por meio da CPI. Então, diante de tantas coisas ruins que essa CPI pode produzir, né, produziu, e das pessoas que estão na gestão dela, essa foi uma coisa boa. Ok, olha, o governo federal anunciou ontem a publicação de uma medida provisória que vai permitir que produtores e importadores de etanol hidratado possam comercializá-lo diretamente com os postos de combustíveis, sem ter que passar pelas distribuidoras. A medida foi publicada na edição especial de quinta-feira, no Diário Oficial da União. O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Ferreira Coelho, afirmou que a medida provisória promove a abertura de mercado e o aumento da concorrência com potencial para a redução de preços dos combustíveis, gerando benefícios ao consumidor. Será? Pois é, vamos ver o que está nas entrelinhas da informação. A gente começa primeiro com Divaldo Ceresini. Olha, sem dúvida, essa é uma grande medida. Fico muito feliz com isso, porque isso daí vai permitir que a nossa região, por exemplo, que é uma grande produtora de etanol, tenha a oportunidade de ofertar esse produto mais barato, uma vez que ele não vai precisar mais de um intermediador, né? E lembrando que, fora a própria margem de lucro desse intermediário, existe também a tributação em razão dessa negociação. Então, quando você tira esse elo da corrente, você passa a ter, além de uma margem de lucro menor, também tributos menores e dá mais competitividade para esse produto. E isso, por consequência, vai gerar reflexos também no preço da gasolina. A gasolina que tem na sua composição um pouco de álcool e, além disso, nós temos também diversos veículos que consomem tanto álcool quanto gasolina e poderão, neste caso, ter um dos produtos mais baratos, diminuindo o consumo do outro. E aí aquela lei, a velha lei do mercado, favorecerá também aqueles veículos que só consomem gasolina, porque o consumo da gasolina diminuindo, a tendência é que o preço também diminua. Então, uma excelente medida, parabéns ao governo, e agora a gente fica aqui não só na expectativa, não, a gente tem que ter também a atitude de cobrar que o Congresso Nacional aprove essa medida provisória para que ela não valha apenas por 120 dias, e sim por um bom período de tempo. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, o governo está tentando fazer de alguma forma para baixar o preço da gasolina, né? Como é que você viu essa edição da medida provisória dos combustíveis? Olha, essa MP, onde o etanol pode ser vendido direto dos produtores para o mercado, o livre mercado para o etanol, é mais do que justo. Mas não acham vocês que isso vai ser o suficiente, não. Essa medida provisória que vai instituir esse livre mercado no setor de combustível é, sim, um passo essencial e muito importante. Mas as distribuidoras, que na verdade não passam de atravessadoras do setor e ganharam isso de presente, com um lobby muito pesado na época da Agência Nacional de Petróleo,
vai acionar o lobby dela, e o lobby dela é milionário, o lobby dela é poderoso, as distribuidoras são um dos maiores, eles bancam campanha de todo mundo, Brasil afora, e não de forma oficial, todo mundo sabe disso. Esse é o Brasil, não é o Brasil da mil maravilhas, que nem alguns aqui gostam de achar. Então, por ser os maiores financiadores de campanha, de deputados, senadores, vocês podem ter certeza que eles vão investir pesado para que essa MP caduque e não seja aprovada como lei. Então, é mais uma luta do governo federal contra um cartel, contra um monopólio de distribuidoras que são atravessadoras e que não tem a necessidade de existir, já que quem produz a cana e o açúcar pode negociar diretamente. Hoje o que é produzido aqui do lado tem que ir até Campinas, passa por lá e volta para distribuir aqui nos postos da região, por exemplo. É um absurdo, poderia sair direto da usina para o posto de gasolina, né? Quanto que não economizaria só de frete? A previsão é que o álcool possa cair até o valor de R$2 da bomba, né? Então, quer dizer, é bom para o povo. Se é bom para o povo, vocês podem ter certeza que lá no lobby de Brasília eles vão fazer de tudo para que essa MP caduque. É mais uma luta do governo contra Brasília, sendo Brasília e menos Brasil. Mas é uma iniciativa interessante, é uma iniciativa importante e que o povo vai ter que se manifestar, porque não os deputados lá, um grupo de deputados, vai deixar isso caducar e não vai deixar vingar. Mas não deixou de ser uma boa atitude do governo federal. Muito bem, é isso aí. Nós vamos dar um tempinho aqui no Entre Linhas. Nós vamos para um rápido intervalo. Já voltamos com mais 2 assuntos para serem discutidos aqui no programa. É já. Olá, já estamos de volta. Esse é o programa Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Estamos aqui com o Divaldo Ceresini e também Adolfo Padilha para discutir as principais informações de hoje. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira o texto base de uma medida provisória que institui uma nova rodada do programa de redução de jornadas e salários ou suspensão dos contratos de trabalho durante a pandemia. O texto faz parte das iniciativas do governo para evitar demissões durante o período da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. Vamos lá, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini. Divaldo, o governo está tentando aí, de alguma forma, salvar os empregos, né, para não aumentar ainda mais os desempregos durante a pandemia. Olha, ainda que muita gente possa vir a me criticar em razão disso que eu vou dizer, que eu vou falar, né, eu tenho que falar mesmo assim, porque é o que eu acredito hoje, não que eu seja dono da verdade, mas estou aberto à discussão. Mas eu acredito que essas medidas que foram adotadas de suspensão de jornada, elas são medidas que nós poderíamos pensar, inclusive, em tornar definitivas. Nós poderíamos pensar em um mecanismo, ainda que não seja no exato mecanismo que é hoje, mas nós poderíamos pensar em um mecanismo que permitisse isso daí. Com isso, seguramente, nós diminuiríamos muito a insegurança jurídica existente entre os vínculos trabalhistas que estão em situação precária. Nós poderíamos dar formalidade a esses vínculos. No meu entendimento, novamente, acerta o governo em proporcionar esta oportunidade tanto para trabalhadores quanto para empresários, e eu entendo que nós deveríamos estudar um mecanismo que possibilitasse uma flexibilização, nossa, até engasguei agora, uma flexibilização de maneira mais permanente, gerando, por consequência, mais segurança jurídica de maneira permanente para todos. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê aí o governo está tentando, de alguma forma, manter os empregos, né? É mais uma ação do governo, né, Eudes? Esse texto para suspensão e redução de jornada de trabalho é mais uma tentativa para que as empresas não façam demissões diante da pandemia. É pagamento de benefício emergencial para manutenção de emprego e da renda, né? É uma redução proporcional da jornada de trabalho e de salários, uma suspensão temporária do contrato de trabalho. São ações que têm que ser feitas para evitar demissões, que é muito pior. E o funcionário do lado de cá tem que lembrar que é melhor ter o seu garantido, reduzir um pouquinho para depois retomar, do que perder, né? Porque infelizmente a gente conhece pessoas aí que estão procurando uma posição de trabalho há mais de um ano e não conseguem. Então é complicado. Então eu acho que é mais uma ação do governo que a Câmara dos Deputados tem que avaliar,
tem que aprovar e tem que começar a valer, porque a gente se fala aí de pai de família, né? A gente fala de mulher que precisa trabalhar, né? Muitas vezes sozinha para sustentar os filhos. Então, numa situação de perca total, perder um pouquinho por um tempo, mas continuar trabalhando, né? Continuar tendo o teu trabalho, tendo o teu garantido ali e depois retomar, é muito melhor do que ficar desempregado. Então essa medida provisória, que na verdade é o texto base da medida provisória, que fala sobre a suspensão, redução de jornada de trabalho, é de muita importância para muita gente aí que está com medo de perder o emprego. E tem muita gente com medo de perder o emprego, tem muita gente que está feliz de ter um trabalho hoje, mesmo que o ganho dele não seja o suficiente, mas é um mínimo garantido. E a gente tem que olhar isso com muito carinho, olhar para essas pessoas, porque não é fácil, né? Não é fácil para quem leva a vida com seriedade, ficar sem trabalho, sem seus proventos, para poder, de alguma forma, ajudar no sustento da família. Então é mais uma boa iniciativa e que a Câmara dos Deputados seja sensível para esse tema. Ok, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. O senador Renan Calheiros, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, disse no domingo passado, praticamente não tem nenhuma semana, né, que deve antecipar a entrega do relatório sobre os trabalhos da comissão. Numa entrevista concedida a uma rede de TV, o senador afirmou que a CPI obteve provas indiscutíveis da atuação do governo de Jair Bolsonaro na promoção da cloroquina e na imunização de rebanho. Bom, vamos lá. Divaldo Ceresini, será que foram provas indiscutíveis mesmo? Como é que você vê aí a antecipação desse relatório final da CPI da Covid? Estou curioso para saber quais são essas provas indiscutíveis que nós temos. Embora a gente tenha o sentimento de que, sim, o governo federal ele atrapalhou em muito o combate à pandemia, seja com desinformação, seja com omissão na aquisição de seringas, de agulhas, de vacinas também, que adquiriu muito tarde, e vou sempre registrar aqui, apesar da passação de pano, só comprou vacina porque viu que esse caminho era um caminho sem volta e porque estava quebrando a cara em tentar enfiar medicamentos sem eficácia na população. Estava ficando muito ruim. E quando viu que um outro concorrente ao mesmo cargo traria a solução definitiva, correu para esse lado. E mais, agora que está no fim da vacinação em São Paulo, que foram adquiridas doses suficientes para encerrar isso de maneira breve, o governo foi lá, o governo federal foi lá e tirou 228 mil doses de Pfizer e mantém em estoque mais de 11 milhões e 200 mil vacinas sem distribuição. Tenho muito apreço pelo que o ministro Queiroga conseguiu fazer no Ministério da Saúde, desde que entrou. Ele conseguiu equilibrar a vontade do presidente de atrapalhar o processo de vacinação com a necessidade de se vacinar os brasileiros. Mas, de alguns dias para cá, ele vem tomando decisões muito erradas. E ele precisa corrigir isso. Senão, quem vai sofrer é parte do povo brasileiro, que é governado por gente que não é amiga do presidente. Não que eu seja amigo do governador, muito pelo contrário. No meu entendimento, a única coisa boa que o João Dória fez no governo dele foi seguir o caminho pela vacinação. Foi isso que nos trouxe a solução para o Brasil inteiro. Agora, não é porque eu não apoio o João Dória que eu tenho que bater palmas para essa pouca vergonha que está sendo feita contra o povo paulista. Não é contra o João Dória, é contra o povo paulista. Então, nós precisamos que o Ministério da Saúde retome, o ministro em especial, retome aquela atuação lá do começo dele. Muito eficiente, muito eficaz, para que a gente acabe logo com essa pandemia. Adolfo Padilha, agora é com você, como você gosta de dizer, a CPI do circo parece que está chegando ao final, né? O senador Renan Calheiros parece que já tem provas indiscutíveis. Como que você vê essa informação que está circulando aí nas redes sociais? Renan Calheiros afirma para a Globo News que ele tem provas indiscutíveis. O que ele não fala são as provas que ele disse que ele tem que produzir, né? O que ele não fala se são as provas daqueles testemunhos que foram lá, dos que não aceitaram
a imposição deles impor a verdade deles e contrariaram tudo do que eles falavam. Qual será o relatório que só o Renan Calheiros acha que a gente não sabe, que já estava pronto desde o começo? Qual será o relatório do Renan Calheiros? Qual a credibilidade de um relatório feito por Renan Calheiros? É a mesma coisa que você pedir para o lobo cuidar do galinheiro, né? É uma coisa mais ou menos assim parecida. A CPI ela vai terminar antes, não é porque ele já tem relatório com provas indiscutíveis. Ela vai terminar antes porque levantamentos feitos viram que o governo saiu mais fortalecido e que a CPI perdeu credibilidade total com tanto tiro no pé que deu. É só por esse motivo. Você que está me ouvindo, você não vai ver isso na grande mídia. Mas em Brasília a discussão é corrente. A CPI fortaleceu o governo e piorou a situação da oposição. A CPI não conseguiu cravar nenhuma situação onde se pode dar crédito às acusações que foram feitas. A CPI não teve como principal ativo dela aquilo para que ela foi proposta, que era de fato investigar governadores que desviaram dinheiro, prefeitos muitos que não aplicaram o dinheiro da forma que tinha aplicado. Ela focou em tentar achar alguma coisa contra o governo federal. Com isso, ela demonstrou que ela era uma ação política e não uma ação de interesse social, de interesse de realmente saber aonde foi parar o dinheiro liberado pelo governo federal durante a pandemia. Por isso ela vai ser antecipada. Por isso ela vai terminar antes do prazo. Porque o palanque de discurso já não tem mais o mesmo brilho que eles achavam que tinha. Aquelas bombas que eles queriam criar todo dia, né? Uma suspeita de corrupção, corrupção sem compra, corrupção... Ou seja, tudo que eles tentaram inventar, tudo que eles tentaram envolver, só tinha um objetivo. E isso desgastou. Todo mundo percebeu que o único objetivo era desgastar o governo Bolsonaro. Com isso ela perdeu mais ainda a credibilidade, que já perdeu no seu nascidouro, ou seja, uma CPI formada por Randolfo Rodrigues, Aziz e Renan Calheiros, não tem como ter credibilidade nem em presídio, gente. Nem em presídio ela teria credibilidade. Quanto mais para responder os interesses da sociedade. É por isso que ela vai ser terminada antes. Só, não é por provas indiscutíveis. É por credibilidade totalmente pública e de conhecimento notório que essa CPI deixou para todos nós. Credibilidade zero. Ok, é isso aí. Estamos encerrando o nosso programa Entre Linhas de hoje. Muito obrigado pela audiência, vocês que nos acompanharam. Nós voltamos amanhã nos mesmos horários com mais Entre Linhas. Até lá, um grande abraço para todo mundo. Valeu.